Se você ouvir a propaganda russa, você ouvirá falar de uma guerra na Ucrânia que está saindo exatamente como planejado. O Kremlin dirá que soldados russos devastam a Ucrânia. O Donbás está prestes a cair, e cada drone que a Ucrânia lança contra a Rússia é abatido por um sistema de defesa aérea de classe mundial. É só uma questão de tempo até a Ucrânia cair. Já era uma questão de tempo, há 4 anos e meio já. Investigar além das histórias do Kremlin revela uma realidade diferente. A Rússia está vencendo sim. Ela criou os soldados perfeitos e eles estão conquistando grandes vitórias. Mas há apenas um problema: nada disso existe. O único exército vencedor da Rússia é falso. Putin está mentindo para você e para o próprio povo dele, e está usando o IA para isso. Se você andou rolando sem parar conteúdo militar ultimamente, talvez tenha visto alguns vídeos interessantes. Trechos de entrevistas com militares que dizem fazer parte do exército da Polônia estão se espalhando, mostrando soldados criticando a Ucrânia. Há alegações de altos níveis de criminalidade entre os refugiados que escaparam da Ucrânia e agora vivem na Polônia. Os soldados também atacaram o governo polonês, a Alemanha e a União Europeia, UE, com alegações de que a Polônia caminha para rejeitar a Ucrânia, a UE, e tudo de que o país lutou para fazer parte desde o colapso da União Soviética. Mas nada disso é real. A notícia saiu em 21 de julho. Como seu exército não consegue conquistar nenhum avanço significativo na Ucrânia, a Rússia usou mentiras em uma tentativa desesperada de provocar discórdia e descontentamento na Ucrânia. A Rússia não usa versões falsas de seus soldados para essas mentiras. Esses soldados estão ocupados morrendo na Ucrânia. Em vez disso, a Rússia criou deepfakes de IA de soldados poloneses, que ela manipula para criticar a Ucrânia e seu exército. O Centro de Combate à Desinformação da Ucrânia expôs uma falsificação russa em um relatório impressionante que mostra até onde a Rússia está disposta a ir, em suas tentativas desesperadas de vencer a batalha da propaganda. O centro afirma que a análise revelou que todos esses soldados são personagens gerados totalmente por IA. Vale ressaltar que o estilo visual e os mecanismos de entrega de conteúdo são iguais aos das fazendas de bots de IA russas. Clipes com homens em uniformes militares poloneses circulam em várias redes sociais como YouTube, Facebook, Instagram e TikTok. No entanto, uma análise detalhada dos vídeos mostra vários sinais de manipulação, incluindo vários rostos muito mais lisos do que deveriam. As palavras nos vídeos também são sinais. O Instituto de Pesquisa Estatal NASK da Polônia também investiga os vídeos e afirma que a linguagem usada inclui frases estranhas em polonês, sugerindo que as declarações foram traduzidas de um texto original em russo. Há também caracteres cirílicos misturados no conteúdo. Depois, aos uniformes. Embora seja fácil achar fotos de soldados poloneses uniformizados, parece que a Rússia nem sequer se deu ao trabalho. Os uniformes mostrados parecem misturar roupas militares russas e bielorrussas, não polonesas. A Rússia aposta que as pessoas não vão notar ou não sabem o bastante para perceber os sinais. E está funcionando. Um único canal do YouTube já postou cerca de 50 desses clipes. O de melhor desempenho já atingiu 300 mil visualizações, segundo a Polskie Radio. Outros vídeos, como um gerado em outubro que dizia mostrar soldados poloneses pedindo a tomada da cidade ucraniana de Lviv, foram desmentidos rapidamente devido à marca d'água visível do modelo de IA Vio no vídeo. Isso é jogo sujo da Rússia, insidioso, mas também não é surpreendente. O Kremlin sabe que não pode dizer que o exército russo vai bem na Ucrânia. Ele tenta, mas a realidade é clara para todos verem no terreno. Então a Rússia criou um exército falso, cheio de soldados poloneses fictícios, para ganhar pontos de propaganda contra a Ucrânia e tentar convencer o mundo de que um aliado importante lhe virou as costas. Por que soldados poloneses? Apesar da aliança, Ucrânia e Polônia enfrentam tensões exploradas pela Rússia. Em 2026, iniciou-se uma ruptura entre Polônia e Ucrânia. O presidente da Polônia, Karol Nawrocki, retirou de Volodymyr Zelensky a Ordem da Águia Branca, maior honraria do país. Isso ocorreu após Zelensky aprovar a nomeação de uma unidade militar ucraniana como UPA, que significa os Heróis do Exército Insurgente Ucraniano. Na Polônia, muitos acharam isso um insulto. Existem tensões históricas em torno do nome UPA, já que um grupo com esse nome participou do assassinato de 100 mil poloneses em Volínia, no leste da Galícia, na Segunda Guerra Mundial. A Polônia considera isso genocídio e acha que batizar uma unidade ucraniana com esse nome foi um exagero para um dos principais apoiadores da Ucrânia. A Rússia aproveitou a oportunidade para usar soldados poloneses gerados por IA para mencionar isso em muitos dos vídeos que surgiram nas redes sociais.
Apesar do conflito, Polônia e Ucrânia seguem aliadas. No dia 25 de junho, a BBC informou que o primeiro-ministro polonês Donald Tusk pediu por verdade e respeito mútuo durante a Conferência de Recuperação da Ucrânia em Gdansk. Mas ainda há sinais de tensão. Zelensky não foi ao evento e enviou o primeiro-ministro Julius Wierdenko em seu lugar. Zelensky disse que a Ucrânia seguirá aberta a formatos relevantes de diálogo com a Polônia, para evitar interpretações conflitantes sobre capítulos difíceis e dolorosos do nosso passado comum, acrescentando que estava grato ao povo polonês pelo apoio e cooperação. Propagandistas russos foram atraídos como mariposas para a chama ao presenciarem isso. Desde então, têm inundado a internet tentando criar mais divisão. O Kremlin acha que está sendo esperto. Mesmo vídeos claramente falsos podem impactar, pois muitos não questionam se o que vem é real. Outros simplesmente não conseguem perceber. O Tech Radar revelou numa matéria de janeiro de 2026 um estudo realizado pela empresa de vídeo com IA Runway. Questionando 1000 participantes, a Runway descobriu que os voluntários só conseguiram identificar corretamente se um vídeo era real ou feito por intentional action em 57,1% das vezes. Isso mal é melhor do que decidir no cara ou coroa. Isso mostra como a Rússia pode manipular facilmente pessoas que assistem a esse tipo de vídeo nas redes sociais sem muita atenção. O Kremlin não precisa que assistam a esses vídeos. Ele quer que elas ouçam mensagens falsas. Na verdade, a Rússia precisa que elas escutem porque sabe que expor a realidade do que está acontecendo na Ucrânia seria um desastre. O falso novo exército da Rússia ganha visualizações e influencia opiniões, mas seu exército real está fracassando miseravelmente, estagnado em Donetsk e perdendo espaço em outros locais. Soldados russos morrem em grande número. A Rússia está perdendo entre 1.000 e 1.500 soldados todos os dias, e esses números continuam aumentando. Em junho, a Rússia perdeu 39.490 de suas tropas, e de acordo com Al Jazeera, tem dificuldades para repor esses números, recrutando entre 24.000 e 30.000 soldados contratados por mês. Esta é a realidade que a Rússia esconde de você. Um exército fracassando na Ucrânia e mortes em escala inimaginável. A Rússia fabrica soldados poloneses falsos com uniformes híbridos que misturam elementos russos e bielorrussos para criticar Ucrânia, Polônia e União Europeia, usando linguagem claramente traduzida do russo. E a falsificação fica ainda pior. O que ocorre aqui não é um caso isolado. Isso faz parte de uma campanha de desinformação maior que a Rússia usa há anos para esconder a realidade da Ucrânia. Não são apenas os poloneses vítimas de deepfake. Soldados ucranianos passaram pela mesma situação. É esse tipo de assunto que tratamos no programa militar. Mostramos a você a realidade da invasão russa. Se você gosta do que vê e quer ver mais, os botões de inscrição e notificação estão a apenas um clique de distância. Além dos falsos soldados poloneses, a Rússia também está criando vídeos em que soldados ucranianos gerados por IA falam absurdos. A Euromaidan Press relatou em 4 de julho que a Rússia está inundando redes sociais com vídeos de falsos soldados ucranianos e autoridades, incluindo rabinos, que estão sendo usados para espalhar desinformação por toda a Ucrânia. Esses vídeos falsos trazem mensagens diferentes das mencionadas antes. São feitos para virar o povo ucraniano contra sua liderança. Soldados gerados por IA afirmam que essas pessoas estão sendo enviadas para morrer na guerra e que políticos podem enriquecer comprando mansões e itens caros. Um dos vídeos teve cerca de 900.000 visualizações, segundo o portal, e cria um problema sério para a Ucrânia. Um vídeo gerado por IA pode se tornar viral e se espalhar como rastilho de pólvora em questão de minutos nas redes sociais. Checar vídeos depois é ser reativo, frequentemente demorando horas para ir ao ar. E não engajam tanto por não serem tão inflamatórios. A era da desinformação chegou, e a Rússia adora isso. Ela já vem adorando isso há anos. Esses vídeos são só partes de redes de bots, com contas que publicam vídeos falsos há anos. Por exemplo, em agosto de 2024, o veículo de mídia ucraniano Text realizou uma investigação sobre uma rede do TikTok que continha 2.000 contas, todas falsas. Todas usam hashtags contra a mobilização. Também há documentação de vídeos gerados por IA de soldados ucranianos supostamente se rendendo às forças russas, em lugares como Pokrovsk. Tudo feito para convencer os ucranianos de que seu país está perdendo a guerra para a Rússia. O que mudou em 2026 foi a natureza desses vídeos. A Rússia já usou conteúdo gerado por IA para divulgar vídeos falsos com pessoas geradas por IA sem autoridade real. Não é o que vemos em 2026. Seja pelo avanço da IA ou pelo maior controle da Rússia sobre sua tecnologia, nova onda de vídeos destaca supostas figuras de autoridade.
Soldados, líderes militares, outros que dizem ser figuras religiosas ou políticas, agora transmitem as mensagens que a Rússia quer passar. Novamente, nada disso é real. Isso não importa. Se um vídeo falso se tornar viral, leva dias para reverter o dano. Isso se os espectadores sequer se derem ao trabalho de olhar além do que viram inicialmente. O Instituto de Inteligência MOFAR divulgou uma lista para ajudar a identificar se um conteúdo foi criado por IA. Defeitos visuais, como o vale da estranheza nos rostos devido a piscadas irregulares, a ausência de microexpressões clara nos vídeos falsos dos soldados poloneses, e a desincronização do som são todas pistas. O anonimato da fonte e o mesmo vídeo aparecendo de repente em dezenas de contas em questão de minutos também são pistas. Verifique as contas também, diz o Instituto. Se forem novas ou contiverem apenas o mesmo tipo de vídeos, isso é um bom indicativo de que se trata de uma fazenda de bots. Centenas ou milhares de curtidas, muitas vezes acompanhadas de comentários genéricos nos primeiros minutos ou horas após o vídeo ser publicado, também podem servir como pistas. A Rússia aposta que poucos seguirão esses passos, por isso ela recorre a essa falsificação. O que chama atenção aqui são as diferenças que estão se tornando cada vez mais evidentes na forma como a Rússia usa a IA em comparação com o uso da tecnologia pela Ucrânia. A Rússia usa a IA para criar exércitos falsos de pessoas criadas por IA que divulgam mensagens falsas nas redes sociais. Para a Rússia, tudo envolve desinformação, porque a Rússia sabe que não pode competir com a Ucrânia quando se trata de aplicações militares tangíveis do uso de IA para realmente vencer uma guerra. A Ucrânia está muito à frente da Rússia quando se trata de usar IA para realizar seus ataques. Vemos isso nos ataques de médio alcance da Ucrânia, que destruíram a retaguarda russa em grande parte de 2026. Essa campanha usa drones com IA, que detectam e atacam alvos atrás da linha de frente de forma autônoma. Um dos destaques é o drone Hornet, que tem alcance de 300 km e usa a IA Abora para se guiar até os alvos, deixando-o muito difícil de ser neutralizado por guerra eletrônica. Vimos ainda a Ucrânia usar IA de outras formas interessantes. Em 23 de julho, a mídia United 24 noticiou sobre Marichka, sistema de planejamento de campo de batalha com IA, feito para agilizar decisões importantes no campo de batalha. Com este sistema, a Ucrânia reduz o tempo de decisão de até 12 horas para poucos minutos. Tudo porque a IA é capaz de analisar dezenas de documentos e produzir relatórios em segundos. Antes, comandantes humanos levavam horas para analisar esses documentos. Em uma guerra tão dinâmica como a travada na Ucrânia, esse atraso pode ser a diferença entre realizar um ataque bem-sucedido a um alvo russo e perder esse alvo porque ele se escondeu. Existe um contraste interessante em jogo aqui. A Ucrânia usa a IA para obter resultados no campo de batalha, enquanto a Rússia a usa para criar soldados e vídeos falsos, feitos para enganar quem não presta muita atenção. A falsificação não se limita a vídeos gerados por IA. Vendo o sucesso da Ucrânia no campo de batalha, a Rússia passou a espalhar mentiras descaradas sobre a situação. Em 22 de julho, ao avaliar a invasão russa, o Instituto para o Estudo da Guerra, ISW, afirmou que a Rússia mantém exigências maximalistas para a paz, incluindo a cessão do Donbass. A Rússia sustenta essas alegações com relatos de conquistas territoriais, no mínimo exagerados. Na pior das hipóteses, mentiras descaradas. O Ministério da Defesa russo repercutiu um canal de propaganda russa no Telegram em 22 de julho, afirmando que as forças russas conquistaram 2.226 km² de território nos primeiros 6 meses de 2026. O ISW observou evidências para avaliar isso. As forças russas conquistaram um total líquido de apenas 81,1 km² até agora em 2026, em parte devido a uma grande contraofensiva ucraniana na primavera-verão de 2026, e conquistaram ou infiltraram 626,85 km² até agora, em 2026, relata o ISW. Mais de 2.100 km² de território reivindicado não estarem sob controle russo é um exagero bem grande. A Rússia exagera ao insistir que suas forças tomaram a cidade fortificada de Konstantinivka. Essas alegações surgiram no início de julho e foram logo refutadas pelo Estado-Maior-Geral da Ucrânia. O Estado-Maior-Geral afirma que a Ucrânia mantém posições na cidade. A CNN diz que fontes independentes de mapeamento e depoimentos em vídeo de soldados ucranianos também comprovam que a alegação é falsa. O que a Rússia realmente parece estar fazendo é enviar infiltrados para dentro da cidade, fazê-los agitar bandeiras para gravar vídeos e depois correr de volta para seus esconderijos. Aguardam a iminente detecção pelos drones da Ucrânia. É tudo mentira e propaganda, assim como os vídeos de IA. Mas esse é o jeito russo de ser. As mentiras são a principal arma de destruição em massa da Rússia, usadas há décadas. O irônico é que o próprio Putin pode ser vítima dessas mentiras como qualquer um.
O líder russo tem histórico de distorcer a verdade. Talvez agora já não consiga mais enxergar a realidade da versão falsa que criou para si. Esse é o homem que ainda chama de Operação Militar Especial, uma guerra que já dura quase 5 anos. Ele repete o que seus generais bajuladores dizem sobre os grandes avanços da Rússia. Ele nem pergunta por que Donetsk não caiu, mesmo com esses avanços. Putin cai constantemente na própria propaganda. Ele fez isso quando invadiu a Ucrânia. Aqueles que ele emprega para contar histórias exageradas. Para ele disseram que a Ucrânia era fraca e fácil de ser tomada. Putin acreditava que o exército russo venceria em poucos dias. Nós vimos como isso acabou. Putin pode mentir descaradamente o tempo todo, mas isso só fez com que ele criasse um mundo ao seu redor, onde a verdade é impossível de determinar. Hoje, Putin parece decidido a se cercar apenas de suas próprias ilusões. Em maio, a Forbes relatou que Putin passa a maior parte do tempo se deslocando entre bunkers subterrâneos, cercado por segurança sob ordens rigorosas para verificar tudo e todos que se aproximam. Ele não conhece a realidade, ele não vê a realidade há muito tempo. O mais irônico é que o próprio Putin provavelmente acreditaria que os vídeos de poloneses e ucranianos falsos gerados por IA eram reais, caso assistisse. Não podemos nem ter certeza se Putin ordenou criar esses vídeos. Talvez ele nem saiba que eles existem. Mas voltando àqueles vídeos, eles são, claro, uma prova de que a Rússia continua mentindo. Mas também indicam desespero. A Rússia tenta criar um mundo de fantasia para distrair do fraco desempenho de suas tropas na Ucrânia. A Rússia quer que acreditem em sua mensagem, porque ao prestar atenção, as mentiras logo se revelam. Não caia nessa. A Rússia é liderada por um homem que se cerca de bajuladores e se afasta da realidade de propósito. O que circula nas redes sociais agora é mais um exemplo. A Rússia não consegue vencer na Ucrânia com seu exército real. As únicas vitórias que ela está conseguindo agora são com um exército de robôs e soldados falsos que não existem. Que tal uma dose de realidade, Rússia? Você está prestes a perder a Crimeia devido à campanha de isolamento ucraniana, mostrando como a IA pode ser eficaz em combate em vez de criar vídeos falsos. O que foi a maior vitória geopolítica de Putin virou um fardo para toda a Rússia. Veja em nosso vídeo como a Ucrânia conseguiu isso. Se você gostou do vídeo, ainda teremos muito mais no programa militar. Inscreva-se e ative o sino para ser um dos primeiros a ver nossa análise sobre a guerra na Ucrânia. E obrigado por assistir!